Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à aula de número 1 do nosso curso preparatório Analista do Seguro Social. A nossa aula de número 1, nós vamos trabalhar aquilo que a gente chama de revisão de fundamentos teóricos metodológicos do serviço social. O que acontece quando a gente se propõe a estudar para concurso e tem essa grande temática, né? Sempre surgem várias dúvidas, por quê? Esse é um tema que nas questões ele vai aparecer pulverizado. Então você vai ter, às vezes, uma questão sobre o processo de surgimento e institucionalização do serviço social, uma questão sobre questão social, outra questão que fala acerca dos momentos históricos do serviço social no Brasil, e aí quase sempre a dificuldade que os alunos encontram é o que estudar, que material procurar. Até porque, em termos de fundamentos teóricos metodológicos do serviço social, nós temos, enquanto profissão, um material teórico, um arcabouço teórico muito grande. Tem vários livros, vários materiais produzidos sobre isso, e na hora de estudar para concurso, muitas vezes bate aquela dúvida. Bom, vou então pegar todos os meus livros de Fundamentos 1, Fundamentos 2, Fundamentos 3 da graduação e estudar para concurso? Não, porque não vai dar tempo. A proposta é, então, que você consiga fazer síntese aí do conteúdo, que você consiga, então, entender o processo desse conteúdo para, então, na hora de responder questões, você tenha aí isso já sistematizado, isso organizado nos seus estudos. Bom, para isso, a nossa proposta, e aí quem acompanhou a dica ATA sobre como estudar fundamentos, se lembra que nós propusemos aí que se organizasse, então, síntese a partir de alguns conteúdos que são chave, que são conteúdos base para o serviço social, que representam aí, né, o grande status da nossa profissão enquanto teoria. Bom, pensando nisso, nessa aula de hoje, nós vamos então fazer essa revisão abordando aí 3 grandes temas que são importantes e que são essenciais para essa proposta de revisão de fundamentos. O primeiro é o processo de surgimento e institucionalização do serviço social. O segundo fala dos momentos aí teóricos, dos momentos históricos da profissão no Brasil, e o terceiro nós vamos falar acerca das correntes teóricas da profissão. Esses 3 temas nós vamos trabalhar nessa aula, entendendo que esses temas eles vão ter relação com vários outros, como por exemplo questão social, sistema capitalista, e que portanto compõem aí o bloco, o tema daquilo que é cobrado em concursos quando se fala de fundamentos teóricos metodológicos do serviço social. Vamos à nossa aula então. Quando nós pensamos, vamos estudar a questão do processo de surgimento e institucionalização do serviço social no Brasil, nós não podemos desvincular isso do cenário internacional. O serviço social ele surge no Brasil dentro de um contexto maior, contexto esse que faz referência ao cenário internacional. Vamos então ao cenário internacional. Nós temos no final aí dos anos 1800, começo aí de 1900, o que nós vamos ter um processo onde o sistema capitalista ele vai passar para um outro estágio. Esse sistema, o sistema capitalista, ele tem aí como grande proposta, como cerne aí desse sistema, o lucro. Os estágios desse sistema, eles vão variar de acordo com a forma através da qual se obtém o lucro. No primeiro momento, no primeiro estágio do sistema capitalista, esse lucro, ele advém do mercado, do processo de comercialização. Então, quanto mais mercados houvessem, maior era o lucro dos capitalistas. Então, o período aí das grandes navegações, das expansões mercantilistas. Segundo momento é aquilo que é chamado de capitalismo concorrencial ou capitalismo de livre concorrência, que é onde o lucro ele advém aí da forma da exploração da mais-valia, da exploração aí daquilo que é produzido pelo trabalhador. Terceiro momento, terceiro estágio do sistema capitalista, esse estágio que vai começar aí a partir do final dos anos 1800, tá? Esse terceiro estágio é o estágio que se chama então de capitalismo monopolista. O que acontece nesse estágio? O lucro advém da onde? Advém da formação de monopólios. Então os grandes capitalistas eles começam aí a abarcar, a comprar várias outras empresas, vários outros mercados e aí formam os monopólios.
Bom, nesse estágio de capitalismo monopolista, acontece aquilo que é chamado de o processo de agudizamento da questão social. Bom, o serviço social então surge a partir só da questão social, e aí é complicado. O próprio professor José Paulo Neto, no texto Capitalismo Monopolista e Serviço Social, ele fala disso. É complicado atrelar o surgimento do serviço social única e exclusivamente à questão social. Mas não só. O que acontece? Quando se propõe a entender, então, esse processo de surgimento do capitalismo, nós precisamos, primeiro, fazer esse contraponto que eu coloquei aqui para vocês, que é capitalismo monopolista. A partir desse estágio de capitalismo monopolista, o que acontece? Você tem aí aquilo que é chamado, como eu disse, de agudizamento da questão social. O que significa isso, professora Thais? A questão social, ela está intrinsecamente ligada ao sistema do capital. Questão social que é aquilo que a professora Maria de Yamamoto diz que é o conjunto das desigualdades da sociedade capitalista madura, aonde o quê? A produção social ela é cada vez mais coletiva, mas os frutos dessa produção, eles são apropriados por uma parcela cada vez menor da sociedade, ou seja, estão cada vez mais privatizados. Isso é aquilo que a gente chama de contradição capital-trabalho. Quanto mais o capitalismo ele se expande, ele torna essa produção social coletiva, mais o que é produzido é privatizado. Bom, a partir então dessa expansão dos monopólios, se tem o processo de agudizamento dessa questão. Vinculado, ou seja, como expressão desse agudizamento, nós temos o aumento da pobreza, o processo aí de pauperização e junto com isso toda a questão de violência, dos aspectos que vão estar relacionados aí com esse aumento da pauperização, com esse agudizamento da questão social. Então entenda, vamos recapitular aqui. Nós temos capitalismo em seu estágio de monopólios, agudizamento da questão social, aumento da pauperização. Todos fenômenos ligados. E aí, só uma ressalva, um parêntese aqui, nós fazemos, separamos aí em momentos históricos, em blocos, mas para a questão aí de fins didáticos, pedagógicos mesmo. É preciso entender esse processo e é claro que nós estamos aqui nesse curso preparatório fazendo uma síntese para facilitar para você que precisa estudar para concurso, tá? Essa discussão aí nas nossas graduações, no nosso processo de formação profissional, essa é uma discussão bastante extensa, muito mais profunda. Nós estamos sintetizando, até porque vocês já viram isso aí na formação de vocês, então para facilitar na hora de responder questões de concurso aí. Então nós temos, com essa pauperização, com esse aumento aí da pobreza, só as ações caritativas, filantrópicas, elas já não dão conta. Elas não vão conseguir mais resolver ou pelo menos amenizar as problemáticas advindas aí da questão social, as expressões da questão social. Então é preciso o quê? É preciso pensar uma forma de tecnificar esse atendimento, tecnificar essa filantropia, essa caridade. E aí é isso que nós vamos encontrar no livro da professora Maria Lúcia Martinelli, Serviço Social, Identidade e Alienação. Esse processo mesmo em que se começa a buscar formas de tecnificar, ou seja, de tornar técnica essa assistência, essa caridade, essa filantropia. Bom, a partir desse processo então de tecnificação, processo esse que é visualizado e sentido tanto pela Igreja, na época Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pelo Estado e pela sociedade. Então você tem uma iniciativa conjugada aí desses três elementos, desses três agentes, tá? Na busca então de aumentar aí, de tecnificar esse processo de assistência. Tá? E a partir daí, dessa necessidade, você tem então o surgimento das escolas de serviço social, que são o marco do processo de institucionalização da profissão. Recapitulando então, capitalismo em seu estágio monopolista, agudizamento da questão social, aumento da pauperização, necessidade de tecnificação da assistência, da filantropia, da caridade,
surgimento das escolas de serviço social. E esse é um processo que vai se repetir no cenário internacional, né, e vem para o Brasil. No Brasil nós vamos ter isso, né, especialmente aí a partir da década de 1920, né, esse processo aí de aumento aí da pobreza, né, de agudizamento da questão social, o que vai culminar no surgimento da primeira escola de serviço social no Brasil, em São Paulo, em 1936. Tá? Então, esse processo é o que a gente chama de processo de surgimento e institucionalização do serviço social, tá? Do cenário internacional e cenário nacional, que segue mais ou menos essa mesma linha. Bom, estamos então no serviço social no Brasil. Serviço social no Brasil que tem como marco aí do seu processo de institucionalização o surgimento da primeira escola de serviço social no estado de São Paulo em 1936. Ok. Como surge esse serviço social? Como surge essa profissão? Claro que extremamente atrelado à doutrina social da Igreja. E é aqui que entra Rerum Novarum, 40º ano, essas encíclicas papais que chamavam, né, a Igreja, os leigos aí, a agirem intervindo aí na questão social ou nas problemáticas sociais aí. Bom, esse serviço social que surge a partir da Escola de Serviço Social em 36 é um serviço social que ainda não tem, né, não tem um arcabouço teórico formado. É um serviço social que surge fincado, assentado sobre a base da doutrina social da Igreja. Daí que esse primeiro período do serviço social é conhecido como doutrinarismo, tá? Que é o processo onde as ações do profissional, as ações do serviço social e mesmo a formação, ela se dá baseado na doutrina social da Igreja. Doutrina essa que vai ter aí Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Que são os filósofos da Igreja e que são trazidos então para o serviço social. Só que, né, a partir desse doutrinarismo aí, o serviço social, porque está dentro da sociedade, não podemos perder de vista isso, o serviço social ele vai se modificando de acordo com o movimento da sociedade e vai também interferindo nesse movimento da sociedade, numa relação dialética aí. Bom, o que acontece? A partir, então, desse momento, dessa proposta aí de doutrinarismo, a profissão começa, né, como eu disse, ela vai se desenvolvendo, ela vai se situando em termos de Brasil e só a doutrina social da Igreja não dá conta. Então se começa o processo de importar teorias. Então você tem aí a sociologia conservadora europeia, né, uma psicologia bastante individualista vinda aí dos Estados Unidos. O serviço social brasileiro ele começa a importar essas teorias, ele começa a trazer, buscar então formas de se trabalhar com as problemáticas aqui do cenário brasileiro. Então nós temos esse segundo momento que é chamado aí de metodologismo. E aí nós temos então, a partir aí da década de 60, o que vai marcar, o que vai trazer de fato aí a cara do serviço social que nós temos hoje na contemporaneidade. Nós temos o movimento de reconceituação. Professora Thais, o que é esse movimento? A gente já ouve falar tanto desse movimento, o que a gente precisa saber desse movimento para a prova, para ir bem em concurso. O movimento de reconceituação, ele precisa ser entendido como essa efervescência do serviço social naquele momento. Não é possível entender movimento de reconceituação só a partir de momentos estáticos. O movimento de reconceituação foi exatamente isso, movimento. Quando a gente fala de movimento, nós estamos falando do quê? Daquilo que está em constante transformação, que está em ação, que não está parado. Poderíamos usar aí a alegoria do movimento de reconceituação como um grande caldeirão, fervendo, coisas acontecendo. O que aconteceu no movimento de reconceituação? Vários seminários, vários momentos em que os profissionais se organizaram para discutir, produziram documentos, tá? E aí, esse movimento de reconceituação, ele vai marcar o serviço social, por quê? Porque é quando então a profissão olha para si, olha para o que está fazendo e diz, olha, nós precisamos efetivamente construir referenciais, nós precisamos efetivamente encontrar a nossa forma de trabalho. Não pode ser dessa forma como tem sido. A
partir e dentro desse movimento de reconceituação, nós vamos ter aí o surgimento de três grandes correntes, de três grandes movimentos que vão, né, influenciar o que nós temos de serviço social enquanto concepções teóricas na contemporaneidade. A primeira corrente, primeira no sentido aqui da proposta didática, que a primeira que surge é aquilo que é chamado de modernização conservadora. O que é isso? Os profissionais daquele momento, naquela época, alguns profissionais, eles resolvem então pensar, né, resolvem discutir e achar uma teoria para o serviço social, mas não queriam aí modificar muito o que eles já vinham fazendo. Não queriam abrir mão daquilo que já estava acontecendo, era uma tentativa então de dar uma modernizada. Por isso, modernização conservadora. E aí eles encontram no funcionalismo, positivismo, né, vamos chamar de positivismo funcionalismo, eles encontram eco nesses anseios. Então, essa primeira corrente, esse primeiro momento surgido aí no movimento de reconceituação, ele vai se vincular à teoria, né, à teoria do positivismo funcionalismo. Então, por isso é chamado de uma modernização conservadora. É uma tentativa de modernizar, de encontrar aí referenciais teóricos efetivos para o serviço social, mas que não vai necessariamente romper com o que havia. A segunda corrente é aquilo que é chamado, né, é discutido aí como reatualização do conservadorismo. Que corrente é essa? É aquela que vai encontrar na fenomenologia o seu referencial, tá? Que vai então dizer que está fazendo algo novo, mas permanece ainda sem questionar as estruturas desiguais da sociedade. E a terceira corrente que vai surgir é aquilo que é chamado então de corrente da intenção de ruptura. E por que intenção de ruptura? Porque ainda não é uma ruptura de fato, uma vez que os profissionais que se aliam a essa corrente, a esse movimento, eles vão buscar nos referenciais críticos aí marxistas, né, a base para o seu trabalho. Só que é uma recorrência a Marx sem passar por Marx. Eles não vão estudar Marx, eles vão estudar o que falaram do Marx, né? E aí vai ser representado aí por um marxismo muito panfletário, um marxismo que não que tira, né, aquilo que é característica aí, que é a dialética, a contradição. É muito panfletário mesmo. Bom, esses três momentos, eles vão marcar o movimento de reconceituação, né? O movimento de reconceituação, esse caldeirão, como eu disse para vocês, de busca de redefinir o serviço social enquanto profissão, a busca de tentar encontrar aí, né, uma forma de ação que se direcione, que se volte para a América Latina, né? É nesse movimento de reconceituação que vão surgir aí os documentos, né? Documento de Sumaré, documento de Araxá, documento de Teresópolis, o método de BH, né? São documentos que vão surgir a partir dessas correntes e que, para você que está se preparando para concurso aí, é importante dar uma relida nesse material para entender isso, ok? Então nós temos, primeiro ponto da aula, processo de surgimento e institucionalização do serviço social. Segundo ponto da aula, os momentos históricos do serviço social no Brasil. Chegamos na reconceituação e aí, a partir da reconceituação, nós vamos ter, então, um serviço social que busca a cada ano, a cada momento, né, se reconceituar, se reconstruir, para então desenvolver a sua intervenção dentro dessa realidade que está posta. E aí nós temos o terceiro tópico da nossa aula de hoje, que fala das correntes teóricas do serviço social. O que acontece? O serviço social é uma profissão generalista e, portanto, nós temos aí, né, conteúdos da sociologia, da antropologia, da psicologia, da administração, da economia, né? E nós temos, para nossa intervenção, a necessidade de um referencial teórico. Não dá para ser assistente social sem conhecer, sem ter um referencial teórico para sua intervenção. E para fazer prova de concurso, sempre cai uma ou outra questão, tentando aí conhecer o que o candidato pensa, né? O que o candidato conhece em termos de referencial teórico do serviço social. Nós temos três grandes correntes.
Tá? Correntes essas que elas surgem lá do movimento de reconceituação. Tá? A primeira corrente que tem no serviço social é positivismo, funcionalismo, e aqui nós não vamos discutir epistemologicamente o que é método, o que é referencial teórico, até porque para a prova de concurso sempre aparece como a mesma coisa positivismo, funcionalismo, e é a isso que nós vamos nos ater. Que é o positivismo funcionalismo. Professora Thaís, como identificar isso na prova, como responder? Positivismo funcionalismo é aquele referencial teórico que entende o indivíduo, tá, como sendo coagido pela sociedade. O indivíduo, ele não atua nessa sociedade, ele não intervém nessa sociedade e a sociedade está já determinada. A sociedade é um todo, um organismo vivo e detalhe, bom, se está acontecendo alguma coisa aí de errado, é porque o indivíduo, o sujeito, ele não está ajustado. Então faz parte dessa corrente, né, a ideia de ajuste, a ideia de que a sociedade é um todo coeso, bom, e que o indivíduo, se não está ajustado, está desestruturado. Esses são termos comuns aí para a gente identificar o que faz referência, então, ao positivismo funcionalismo. Não esqueçam disso. ênfase no indivíduo, sociedade boa, justa e a ideia de ajustamento. O indivíduo que é o desequilibrado, o desajustado, a família que é a desestruturada. Acho que isso fica mais claro, então, para vocês gravarem a questão de positivismo, funcionalismo. Segunda corrente, e aí eu costumo brincar muito com isso, eu costumo dizer que fenomenologia no serviço social é meio aquela música, parece caviar, nunca viu nem comeu, só ouço falar, né? Fenomenologia, qual que é a proposta? Apesar de ter várias críticas aí, muitas vezes não se consegue definir o que seria a fenomenologia. A fenomenologia, da forma como ela foi apropriada pelo serviço social, e aí as referências da Ana Augusta Almeida lá, né, a partir aí da década de 80, o que é a fenomenologia no serviço social? Qual que é a ênfase? É a ênfase, continua a ênfase no indivíduo, mas no sentido de que o indivíduo precisa ser ajudado para então mudar, para então transformar a sua realidade. Através do diálogo, através da ajuda psicossocial, o indivíduo ele vai então conseguir modificar a sua realidade e conseguir ter uma relação mais saudável com a sociedade. Vocês podem perceber que não muda a ideia de que a sociedade é boa e está estática, está pronta já. É o indivíduo que tem que se ajustar, que tem que se ajudar. Então, se no positivismo funcionalismo nós temos a ideia de ajuste, né, de estrutura, na fenomenologia nós temos essa ideia de diálogo, de ajuda psicossocial, de situação existencial problematizada, que é chamado de CEP, que através dessa situação existencial problematizada, o assistente social, profissional e o cliente, a pessoa, o usuário, né? Nós chamamos de usuário agora, mas naquela nomenclatura aí, cliente, pessoa, ele vai então conseguir entender as suas problemáticas e ir se ajudando e resolvendo por si esses problemas. A terceira corrente é a corrente hegemônica hoje no serviço social, hegemônica porque, né, é a corrente que lidera a nossa formação e o nosso exercício profissional, é a partir dessa corrente que nós temos os princípios fundamentais do nosso código de ética, a nossa formação em serviço social no Brasil hoje, ela se dá majoritariamente em cima dessa corrente, que é o que é chamado de materialismo histórico, materialismo dialético ou marxismo. Essa corrente, né, esse referencial teórico encontra sua base em Marx e a sociedade aqui, ela está em construção e existe um conflito de classes. Tá? Então, o indivíduo, nesse processo, ele é sujeito. A sociedade não está pronta, não está acabada, ela não é boa e fechada e o indivíduo ruim que precisa se ajustar. Você tem aí um conflito constante, tá? E que o indivíduo, ele é sujeito desse processo, ele participa. Então, para gravar aí, para a gente sintetizar isso, porque nós estamos focados aqui na proposta de responder exercício de prova. Não esqueçam disso, vocês que estão chegando agora em curso preparatório, que ainda não tem a experiência de curso preparatório é para a gente responder questão de prova, para a nossa formação
focado em concurso, tá? Claro que, como eu disse no início da aula, fundamentos teóricos tem sempre um debate muito grande, mas para concurso nós precisamos entender aqui as palavras-chave. Positivismo, funcionalismo, ajuste, indivíduo, estrutura, fenomenologia, ajuda psicossocial, diálogo, materialismo histórico, classe social, indivíduo enquanto sujeito. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós tentamos aí com vocês fazer uma revisão dos principais aspectos importantes na hora de responder questões relacionadas a fundamentos, questões essas que aparecem pulverizadas, aparecem fragmentadas aí, mas que vocês vão, a partir dos estudos aí, conseguir responder isso. Na plataforma do curso de vocês vão ter lá indicação de leitura complementar. Professor, o que são essas leituras? São os materiais que nós utilizamos para essa aula de hoje, e aí Capitalismo Monopolista e Serviço Social, do professor Zé Paulo Neto, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da professora Maria do Yamamoto e Raul de Carvalho, e Serviço Social, Identidade e Alienação, da professora Maria Lúcia Martinelli. Mas, além desses referenciais básicos aí, vocês vão encontrar nessa sugestão de leituras complementares, vocês vão encontrar o quê? Textos, artigos, textos curtos que estão disponíveis aí na internet, que nós fizemos uma síntese aí para vocês, que vão ajudar nesse processo de leituras rápidas, leituras dinâmicas, para se preparar para a prova, tá? Então lá na plataforma vocês vão encontrar lá leituras complementares, dê uma consultada, os textos são fáceis de achar, procurem esses textos, leiam. E, além disso, vocês vão encontrar também os slides dessa aula de hoje, a síntese que nós preparamos sobre essa temática. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que vocês tenham um aproveitamento desse tema. Entre em contato conosco através da nossa plataforma. Vocês vão ter lá a opção de mandar e-mail, de fazer videochamada. Fiquem à vontade, nós estamos à disposição. Desejamos para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigada!